Módulo 34, da página 109, do grupo 2. Raiz quadrada de um número inteiro. Nas operações que mostramos neste capítulo, temos sempre uma operação inversa de outra, como ocorre na subtração em relação à adição e na divisão em relação à multiplicação. Com a potência não é diferente, sendo a radiciação sua operação inversa. Então, o inverso da adição não é a subtração, o inverso da multiplicação não é a divisão, o inverso da potência é a radiciação. Então, neste capítulo, estudaremos um caso particular da radiciação, a raiz quadrada, que é uma operação inversa do quadrado de um número. Potência de expoente 2. Um exemplo simples de aplicação dessa operação pode ser observado na situação a seguir. Um determinado teatro tem as cadeiras dispostas formando uma região quadrada, de tal forma que o número de cadeiras por fileira é igual ao número de fileiras. Se forem, no total, 144 cadeiras, quantas são as fileiras? Então, vamos ter aqui, uma região quadrada. Uma região quadrada. Só o 2 não forma uma região quadrada, certo? E só o 3 também não. Mas se eu tiver 4 aqui, 4 aqui, já forma uma região quadrada. Eu tenho 2 aqui e 2 aqui. Então, vamos continuar. Só 3 e 2 aqui não formam. Só 3 aqui e 2 assim não formam. Só 6, 7 não forma. 8 não forma. 9 já observou que forma já uma região quadrada? Então, temos 3 aqui e 3 aqui. 3 vezes 3, 9. Temos 9 pontinhos. Então, a primeira foi 2 vezes 2, que é igual a 4, e a outra 3 vezes 3, que é igual a 9 pontinhos. Então, vamos continuar. Assim, não forma nada. Aqui também não. Aqui também não é uma região quadrada. Aqui é 4 e aqui 3. Mas se eu continuar preenchendo, aqui também não forma nada. Mas se eu preencher 4 e 4, 4, viu? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4 são 16. 4 vezes 4 são 16, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Da mesma forma com o 3, né, que deu 9, e o 2, que dá 4. E se eu continuar? Bom, se eu continuar, eu vou ter que 5. Aqui eu tenho 5 linhas, né? 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, 5 colunas. Então, quantos pontinhos eu tenho? 5 vezes 5, 25. E assim vai, se aumentar a região quadrada. Aí, aqui diz dessa região aqui, Vamos supor que isso aqui é uma região, então, aqui eu tenho 5. Então, para dizer que é uma região quadrada, essa quantidade aqui deve ser, essa quantidade aqui, dessa lateral, deve ser a mesma desse outro lado aqui, tá bom? Então, quando temos a mesma quantidade de base e de altura, ou seja, de uma lateral e de outro lado, se temos a mesma quantidade, então isso vai dar uma região quadrada, certo? Então, seguindo esse mesmo raciocínio, aqui, um determinado teatro tem as cadeiras dispostas formando uma região quadrada. Formou uma região quadrada. Significa que a mesma quantidade de um lado e do outro
vão ser a mesma quantidade. Ou seja, de tal forma que o número de cadeiras por fileira é igual ao número de fileiras, ou seja, o número de cadeiras, aqui é uma fileira, não é? Primeira fileira, segunda, terceira, quarta, quinta, e o número de cadeiras em cada fileira é igual à quantidade de fileiras. Então, se eu tiver 10 fileiras, eu vou ter 10 cadeiras em cada fileira. Mas aqui só fala que de tal forma que o número de cadeiras por fileira é igual ao número de fileiras, se forem no total 144 cadeiras. Quantas são as fileiras? Então, eu sei que é um número vezes o outro vai dar 144. Então, se eu for continuar aqui, ó, nessa minha ideia de região quadrada, se eu for aumentar 6 vezes 6 dá 36, 7 vezes 7 dá 49, 8 vezes 8 dá 64, 9 vezes 9 dá 81, 10 vezes 10 dá 100, 11 vezes 11 dá 121 e 12 vezes 12 encontramos o valor. Então, são 12 fileiras e 12 cadeiras em cada fileira. Então, continuando, para responder à pergunta anterior, devemos pensar em um número que, multiplicado por si mesmo, resulte em 144. Chamando esse número desconhecido de x, temos a seguinte igualdade: x vezes x é igual a 144. No entanto, podemos escrever essa sentença utilizando a potenciação. X ao quadrado é igual a 144. Só peguei o x para colocar como um número desconhecido. Com isso, chegamos à pergunta: que número elevado ao quadrado resulta em 144? Em outras palavras, devemos determinar qual é a raiz quadrada do número 144. Qual é a raiz quadrada do número 144? Quadrada porque aqui, ó, não tem nenhum número, então significa 2. Tá? Então, assim, raiz quadrada de 144. Matematicamente, escrevemos assim e lê-se raiz quadrada de 144. Por tentativas, chegamos ao número 12, pois 12 vezes 12 é igual a 144. Tá? Então, 144 é igual a 12 ao quadrado. Assim, são 12 fileiras no total, com 12 cadeiras em cada fileira. Então, aqui está a representação de 12, né? Aqui temos 12 cadeiras, ó, x cadeiras. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E quantas fileiras? X fileiras. Mesma quantidade de x. Então, são 12 fileiras, tá? Na escrita da raiz quadrada, temos que essa chavinha aqui, ó, tipo um Vzinho, é o nosso radical. O número que está dentro do radical chama-se radicando. E o resultado é a nossa raiz. Então, para povos antigos, a origem de certos números naturais estava em outro número natural. Nesse sentido, entendiam que a origem, a raiz do número 4, a origem, qual que é a origem? Lembra derivados de alguma coisa? Então, a origem, que é a raiz do número 4, é o número 2, pois 2 vezes 2 é igual a 4. A origem, que é a raiz do número 9, é o número 3, pois 3 vezes 3 é igual a 9. A origem, que é a raiz do número 16, é o número 4. Então, para esses povos antigos, a origem, vamos supor que, falando em outros termos, qual que é a origem da coalhada? Não é o leite? Então, qual que é a origem do Danone? Também não é o leite? Então, sim,
Aqui tá falando a origem, que é a raiz do número 4, é o 2. A origem, que é a raiz do 9, é o 3. A origem, que é a raiz do 16, é o 4. E assim por diante. No entanto, perceba que cada origem raiz está elevada ao quadrado. Daí o termo raiz quadrada. O símbolo, tipo esse Vzinho, seria para alguns estudiosos a letra R da palavra radix, de raiz em latim, estilizada. Muitos números não têm uma raiz quadrada exata. Por exemplo, o número 8 não tem raiz quadrada exata, pois não há número natural que elevado ao quadrado resulte em 8. Sobre esse tipo de raiz falaremos em momento oportuno. Veja alguns exemplos de raiz quadrada. Então, quando você vai pensar em quadrada, é porque a mesma quantidade em uma, tanto na lateral quanto na frontal, será a mesma, tá? Então, aqui é uma raiz quadrada. E assim, não é. Aqui é uma região quadrada. Vamos continuar aqui. Outra região quadrada, porque a mesma quantidade que eu tenho de linhas, ó, 1, 2, 3 linhas, eu tenho de colunas. Então, é uma raiz quadrada também, tá? Então, raiz, qual que é a raiz de 0? É igual a 0, pois 0 ao quadrado é igual a 0. Qual que é a raiz de 1? 1, pois 1 elevado ao quadrado é igual a 1. Qual que é a raiz de 49? 7, pois 7 elevado ao quadrado é igual a 49. Qual que é a raiz de 121? 11, pois 11 elevado ao quadrado é igual a 121. Aplicando esse conceito no conjunto dos números inteiros, vamos pensar em um número inteiro que elevado ao quadrado resulta em 36. Então, se a gente continuar aqui, ó, 3 vezes 3, 9. Se eu continuar aumentando mais uma linha e uma coluna, 4 vezes 4, 16. Se aumentar mais uma linha e uma coluna, 5, né? 5 vezes 5, 25. Se aumentar mais uma linha e uma coluna, 3, 6. 6 vezes 6, vamos contar quando dá 6 vezes 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Portanto, 6 vezes 6 é igual a 36, eu até provei, né? Então, quando ele pergunta qual é o número elevado ao quadrado que resulta em 36, eu sei que é o 6. Se pensarmos bem, encontraremos não apenas um, mas dois números que são solução para a questão anterior. O mais 6 e o menos 6, veja. 6 ao quadrado é igual a 36. E menos 6 ao quadrado, ou seja, aqui, ó, menos 6 vezes menos 6. Menos com menos, mais 6 vezes 6, 36. Então, tanto mais 6 quanto menos 6 elevado ao quadrado vai dar 36. Então, no entanto, o resultado de uma operação matemática, como a radiciação, deve ser único. Assim, por definição, temos que apenas 6 é a raiz quadrada de 36, ou seja, raiz de 36 é igual a 6. Então, podemos observar também que, seja qual for a base de uma potência de expoente 2, base não nula, a potência será sempre positiva. Logo, não temos radicando negativo. Como exemplos, temos raiz de menos 4 não existe no conjunto dos números inteiros. Lê-se, raiz quadrada de menos 4 não pertence aos inteiros. Não pertence. Esse é o símbolo de não pertence. Confundi. Então, raiz de menos 4 não pertence ao conjunto dos números inteiros. Na realidade, ela nem pertence ao conjunto dos números reais, ela vai aparecer só lá nos complexos. De maneira geral, dizemos que raiz quadrada exata de um número, quando existe, é um número inteiro, não negativo, que elevado ao quadrado resulta no número inicial, que é o radicando. Certo? Bom, então vamos para os exercícios.
módulo 34. Aqui, página 132. Vamos lá. Exercício de aplicação. Um homem está assentando azulejos quadrados em uma parede. A ideia é que ele cubra uma região quadrada da parede, cimentando o restante da superfície. Calcule quantos azulejos haverá na lateral dessa região, caso ele utilize um total de 100 azulejos. Bom, lembra quando eu fazia a região quadrada? Quando ela é 2 de 2 dá 4. Quando ela é 3 dá 9. Quando ela é... Vamos pensar que cada pontinho desse são os azulejos, viu? Quando ela é 4 dá 16. Quando ela é 5 dá 25. Quando ela é 6 dá 36. Quando ela é 7 vezes 7, 49. Quando ela é 8, dá 64. Quando ela é 9, dá 81. E quando ela for 10, 10 vezes 10, 100. Então, eu vou ter que x, lembra do lado x ao quadrado, que número elevado ao quadrado que vai dar 100 azulejos. Ou seja, eu quero a raiz desse 100. Raiz de 100 é igual qual número que é elevado ao quadrado que dá 100? Então, a raiz de 100 é 10. Haverá 10 azulejos na lateral, certo? Então, cadê? E quando for 484 azulejos, ou seja, eu até fiz uma tabelinha aqui, ó. Deixa eu reduzir ela. Bom, eu tenho quando for 484. Então, se eu começo aqui, ó, com 4, 2 vezes 2, 4. 9 vezes 9, 16. 4 vezes 4. Então, anterior eu falei 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. 9 vezes 9, 81. 10 vezes 10, 100. 11 vezes 11, 120. E 12 vezes 12, 144. 3 vezes 13, 169. 4 vezes, 14 vezes 14. Deixa eu ver quanto que é 14 vezes 14, gente. 14 vezes 14, 196. Aqui, 15 colunas e 15 linhas. Quanto que é 15 vezes 15? Dá 225. Quanto que é 16 vezes 16? Dá 256. Quanto que é 17 vezes 17? 289. Quanto que é 18 vezes 18? 324. Quantos que é 19 vezes 19? 361. Quantos que é 20 vezes 20? 400. Quanto que é 21 vezes 21? Opa, fórmula errada. Quantos que é 21 vezes 21? 441. E quanto que é 22 vezes 22? 484. Então, eu sei que, ó, daqui
Aqui temos 484 azulejos. Então, se eu tenho 484 azulejos, então, o que a gente pode fazer? X ao quadrado é igual a 484. E qual que é a raiz de 484? 22, tá? Então, haverá 22 azulejos em cada lateral, tá? 2. Uma potência de base dada por um número natural e expoente. 2, expoente é quem está elevado, tá? Expoente 2 é chamada de quadrado. Perfeito. Em outras palavras, a raiz quadrada desse número é exata. Para explorar mais essa ideia, faça o que se pede em cada item. Calcule e escreva no quadro o quadrado de cada algarismo indo-arábico. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o quadrado. 0 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0. Que é 0 vezes 0? 0. 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é igual a 1 vezes 1. E 1 vezes 1 é 1. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. 3 ao quadrado é igual a 4 vezes 4, que é igual a 16. 5 ao quadrado é igual a 5 vezes 5, que é igual a 25. 6 ao quadrado é igual a 6 vezes 6, que é 36. 7 ao quadrado. 7 vezes 7 é igual a 49. 8 ao quadrado, 64, porque 8 vezes 8 é 64. E 9 ao quadrado, 81, porque 9 vezes 9 é igual a 81. Então, o que a gente observa aqui, ó? Que todos os nossos números, qualquer número que você pensar, ele vai ter final ou 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9, né? Então, toda vez que eu multiplicar o 25 pelo 25, ou qualquer número lá, vamos lá, 201 vezes 201, né? Ou seja, 201 ao quadrado. Então, aqui é 25 ao quadrado. Quanto que vai resultar isso? Eu sei pelo menos o final. Ou seja, todo número de 5 elevado ao quadrado, eu sei que vai dar 5, né? No final, ó, 5 vezes 5, 25. Não sei o que vai dar para lá, mas eu sei que aqui o último número, né? O da unidade vai ser 5. E quando for 1, o número terminar com 1, vai ser 1. Quando o número terminar com 2, vai ser 4. Quando o número terminar com 3, vai ser 9. Quando o número terminar com 4, vai ser pelo menos o 6, né? O último número. Quando o número terminar com 5, vai ser esse 5. Quando o número terminar com 6, vai ser esse 6. Quando o número terminar com 7, vai ser 9. Quando o número terminar com 8, vai ser 4. Quando o número terminar com 9, vai ser 1. Então, sempre eu vou ter qual número terminando? 0, 1, 4, 9, 6, 5, 6 de novo, 9 de novo, 4 de novo e o 1 de novo. Então, sempre serão esses números, tá? Então, após corrigir o item anterior, você reconhecerá os primeiros quadrados perfeitos, sendo os números que você escreveu. Ou seja, raiz de 0 é 0, raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3, raiz de 16 é 4, raiz de 25 é 5, raiz quadrada de 36 é 6, raiz quadrada de 49 é 7, raiz quadrada de 64 é 8 e a raiz quadrada de 81 é 9. Bom, então aqui está perguntando quais são os possíveis algarismos da ordem das unidades de um quadrado perfeito. Quais são os possíveis algarismos? 0, 1, 4, 5, 6 e 9, né? Depois se repete. Isso. Então, são os algarismos 0, 1, 4, 5, 6 ou 9.
Esses são os possíveis algarismos da ordem das unidades, tá bom? Então, sem realizar o cálculo, Rona C, determine qual deve ser o algarismo da ordem das unidades. Então, ele quer saber só aquele último número lá, da potência obtida a partir de 287 elevado ao quadrado. Eu sei que o 7 elevado ao quadrado dá 9. Então, o final, qual que é o número da ordem das unidades? 9. De cara, eu sei que deve ser 9, pois 7 ao quadrado é igual a 44, isto é, termina em 9, certo? Então, de acordo com as conclusões anteriores, letra D, escreva se 648 é um número inteiro. A raiz de 648 é um número inteiro. Sem calcular, justifique sua resposta. Bom, terminou em 8. As raízes quadradas, para serem inteiras, elas também devem, não estou falando que é sempre, tá? Elas também devem, terminar em 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1 e 0. Essa aqui terminou em 8, então não é um número inteiro. Então, eu vou começar a calcular e não vou encontrar a raiz de 648, porque terminou em 8, tá bom? Então, vamos lá. Não é um número inteiro, pois 648 termina em 8 e o quadrado de nenhum algarismo termina em 8. Termina em outros números, mas em 8 não, tá? E um número que termina em 0, 1, 4, 5, 6 ou 9 será sempre, esse sempre aqui nos complica, tá bom? Esse sempre é muito tempo, tá? Será sempre um quadrado perfeito? Dê um exemplo que justifique sua resposta. Bom, eu sei que o 6, vamos ver o número 6? O 6, vamos ver se será um quadrado perfeito? Existe algum número que multiplicado ao quadrado, um número inteiro que dá 6? Não. O 2 dá 4 e o 3 ao quadrado dá 9. Então, só que eu já sei que não. O 16 tem, né? 4 ao quadrado é 16. Então, vamos um próximo. 26. 26 ao quadrado. Eu tenho algum número elevado ao quadrado que dá 26? Ou seja, raiz de 26? Não. Eu tenho a raiz de 25, que dá 5. E antes é raiz de 16 para dar 4 e raiz de 36 para dar 6. Eu só tenho esses 3 números inteiros, então, não. Né? Então, os números que terminam em 0, 1, 4, 5, 6 ou 9 sempre será um quadrado perfeito? Não. Não. Como o 6, o 26, que termina em 6, mas não é quadrado perfeito. Essa aí é a nossa resposta, certo? Então, não. 3. O 3 é para a gente colocar se é a... Peraí. Vamos lá, deixa eu pegar uma folha aqui. No texto teórico, há indicação de que a raiz quadrada de um número negativo, como menos 16, não existe no conjunto dos números naturais. Entretanto, existe o oposto de uma raiz quadrada, como menos raiz de 16. De acordo com essa ideia, indique o valor de menos raiz de 16. Bom, então vamos lá. Menos raiz de 16 na letra A. Eu vou ter... Que número que eu elevo ao quadrado? Lembra lá dos meus pininhos? Das minhas regiões quadradas? O 2 ao quadrado é 4. O 3 ao quadrado é 9. E o 4 ao quadrado é 16. Então, eu sei que raiz de 16 é o 4, tá? Então, 4. Então, eu tenho esse menos de fora, vou deixar só aqui, ó, pra gente perceber que esse menos, ó, tá aqui na área, tá bom? B, menos raiz de 81. Eu sei que
9 vezes 9 são 81. Então, eu sei que a raiz quadrada de 81 é 9, ou seja, menos 9. Ali tem menos raiz de 169, menos raiz de 169. Eu sei que 13 vezes 13 dá 169. Então, eu tenho aqui menos 13. Conta do sinal que tá de fora da raiz, tá? E na letra D, eu tenho menos raiz de 196, que é menos 14, que é igual a menos 14, tá? Esses são os nossos resultados aí da 3 e os demais são exercícios propostos. Muito obrigada.